Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a abertura inglesa. Agora a partida entre o Time A9, aquele mesmo na siciliana, Time A9 contra o Hort. Um jogador muito forte. Bora lá, vamos ver essa partida. O Time A9 está de brancas e o Hort de negras. São o C4, E5, cavalo C3. O significado real desse jogo é que a posição do tabuleiro hoje em dia surge com bastante frequência através da ordem do movimento. Os movimentos de hoje geralmente são esses daqui: bispo G2, cavalo C6, cavalo C3. Hoje, nessa partida, como que eles jogaram? Jogou cavalo C6, G3. Observe que se as brancas começaram com cavalo F3, cavalo F6, G3, então depois de bispo C5, sua melhor jogada é bispo G2. Transpondo para a posição em discussão das notas, o quinto movimento das brancas abaixo. Em vez de cavalo por E5, bispo por E2, bispo por F2, rei por F2, cavalo por E5, E4, C5, não é considerado que dê vantagem às brancas. Mas vamos voltar a partida aqui, G3, cavalo F6. O preto geralmente aqui joga G6, mas cavalo F6 é plenamente aceitável. Mas o que aconteceu? As ordens aqui do movimento que é um pouco estranha, não é? Bispo G2, bispo C5. A outra alternativa principal aqui é o que? Bispo B4. Agora as brancas poderiam transpor para a linha dos 4 cavalos que vimos nos últimos 3 jogos, com o cavalo F3. Mas nessa ordem de movimentação ele tem a alternativa promissora, cavalo D5. Qual que é a diferença? O ponto é que as brancas investem as estruturas onde as pretas trocam em C3 e ameaçam pegar o par de bispos ou ganhar espaço, dirigindo de volta o bispo. Os pretos têm várias opções agora, né? Roque, A3, cavalo F3 é uma alternativa transpondo para as posições que podem ser alcançadas pela ordem do movimento dos 4 cavalos, bispo C5, B4, bispo D4, torre B1, D6 e E3. Ou podia ter jogado isso daqui também, cavalo F3, bispo B6, cavalo por B6, A por B6, D3. Com uma pequena vantagem, né? Mas também podia jogar aqui. Bispo B6, cavalo por cavalo, dama por cavalo, cavalo E2, bispo G4, roque, bispo F3, bispo F3, dama por F3, cavalo C3, dama F5, D3, dama D7, voltou com a dama F3. Com a igualdade está aproximando, está igual. Poderia ter jogado também aqui, cavalo por D5. Provavelmente não é mais preciso, pois as negras perdem tempo com o seu cavalo. C por D5, cavalo E7, cavalo F3. De acordo com o Marinho, né, que foi um grande professor, o melhor seria E3, roque, cavalo E2, C6, A3, deu um totalzinho no bispo, bispo D6, cavalo C3, dama A5, cavalo E4, atacando o bispo, dama C7, depois C6, depois C6, roque, A5. O Grichuk e o Nepo jogaram a partida igualzinho essa daqui. Em 2010. Eu tava olhando lá. Por exemplo, se jogar C4, não é um movimento legal. O bispo D6. E4, C6, D4, C por D5, D por E5,
Bispo H4, cheque, bispo D2, bispo por D2, cavalo por D2, com uma vantagem para as brancas. Mas podia ter jogado aqui, podia também ter jogado cavalo D4, F5. Esse é um movimento que eu não gostaria de fazer muito esse, mas roque. Ou agora do Fritz, dama A4, ainda mais forte, né? C5, cavalo E6, ó aqui, bispo C5, cavalo B3, D6, D3, E por D3, cavalo por C5, D por C5, dama por D3, cavalo G6, dama C3, roque, dama por C5 e as brancas vencem. Mas não foi nada disso que eles jogaram, né? Podia ter jogado aqui bispo C5, E3 e agora cavalo por C5, C por C5, cavalo E7, B4 atacou o bispo, bispo D6, desse bispo por B4, dama por G4, dando um duplo ataque no peão e no bispo aqui. O bispo B2, C6, D por C6, D por C6, com igualdade. Mas vamos voltar à partida. Jogou A3, bispo E6, B4, bispo P6, D3. O preto parece ter parado o plano D4, então ele deve estar indo bem, certo? Não necessariamente. É verdade que o avanço D4 foi interrompido por enquanto, mas as brancas adquiriram outros triunfos. Ele embolou a diagonal do G1 a 7 e ganhou espaço na hora da dama. Mesmo que as brancas nunca joguem D4, já existe o perigo do bispo ficar fora do jogo em B6. As brancas também podem jogar para trocá-lo, né, com o cavalo A4, a menos que as pretas gastem tempo tocando A6. Mas joga o que? Dama D7, H3. As brancas impedem a troca de bispos da casa brancas em H3. Com a formação envolvendo peões em G3 e E3. Isso é especialmente importante, pois as casas de luz, as casas brancas ao redor do rei branco seriam especialmente fracas após a troca do bispo da inglesa, né? O bispo inglês aqui no caso é o G2. Pergunta, mas certamente agora as brancas não serão capazes de fazer roque, porque seu peão H3 estaria no ar. Isso é verdade, mas as brancas lidam com esse problema expandindo a área do rei com G4 mais tarde. Fez roque, cavalo de G, E2, cavalo D8. Qual o objetivo dessa mudança? Vamos pensar um pouquinho. O preto quer jogar C6. Para que ele quer jogar o C6? Porque vai fechar a diagonal longa do bispo da inglesa e permitir que o bispo preto volte para C7. E prepare o avanço central D6, D5. Cavalo A4, tempo excelente. As brancas eliminam o bispo inimigo antes que ele possa recuar para C7. C6. Cavalo por B6, A por B6, bispo B2. A estratégia das brancas deu certo. Ele tem mais espaço em seu par de bispos. Seu último movimento impede que as negras se expandam no centro com D5. E também se prepara para atacar o centro preto com F4. Fatalmente, ele vai tirar o cavalo para avançar F4.
Daí o próximo movimento das negras. Cavalo E8, tirou o cavalo. F4. F4. F6. G4. A branca assumiu completamente a iniciativa e tem uma mão livre para se expandir também. Agora também é capaz de aguentar. Beethoven foi um sucesso completo para as brancas. Rei H8, roque, dama E7, dama E1, bispo F7, cavalo G3, bispo G6, atacando o peãozinho aqui, né, que tá sem proteção nenhuma. Né? Torre D1 veio proteger o peãozinho, cavalo C7, dama F2, B5. As negras estão muito passivas. Em vez de ficar sentado e esperar mais, enquanto o branco só fortalece sua posição, o preto tenta iniciar um contra-jogo. No entanto, as brancas estão preparadas para enfrentar isso. Agora encontra uma resposta forte para as brancas. C5. E aqui vai, ó, E por F4. Agora, se D por C5, F por E5, aumenta a pressão de esmagamento do branco na diagonal preta longa. Graças à cravada da coluna F. Aqui tá forte a coluna F aqui. Tá cravado. Se tirar isso daí, cai tudo, né? Se capturar o peão. Então, E por F4, H6, bispo E4. Com o último movimento das negras, faccionando as casas claras ao redor de seu rei, está em manobra imediatamente busca a troca de bispo de casas brancas. Bispo por E4, C por D6, dama por D6, D por E4. Capturou, defendeu e atacou. Tudo no só movimento, né? Ele atacou a dama, capturou o peãozinho, dama E6. Agora, como que as brancas podem tirar o máximo proveito da sua posição de esmagamento? E5. Esse lance aqui é muito forte. Esse novo golpe no centro logo encerra as coisas. F por E5, B por E5, cavalo D5, dama B2, forçando o ataque na diagonal aqui, no A1, H8 aqui forte, dama F7, cavalo H5, mais um ataque mais um ataque ao ponto G7. Todas as peças convergem para a casa G7. Ele tem 3 ataques. Torre G8, F5, B6, torre de F1, cavalo de cavalo B7, dama C1. Porque aqui, ó, olha o perigo aqui, a dama entrando aqui, captura o peão e é mate, né? Esse peão não pode capturar que está cravado aqui. O golpe final, ataque duplo. Na realidade, ele está atacando o quê? Ele está atacando esse peão e aquele peão. Rei H7. Dama por C6. E o Horta abandonou a partida. Realmente a coisa está complicada aí, né? O cavalo está caindo. Tudo bem, ele pode defender o cavalo, mas tem a torre atacando aqui. E se ele tirar o cavalo, sei lá para onde,
A torre pode entrar aqui também, vai ganhar. Vai atacar o cavalo e a dama. O Hort não tinha mais jeito e abandonou a partida. Essa partida do Taimanoff foi um modelo, né? O cara explorou lindamente seu par de bispo e espaço extra. Ele tinha espaço, aproveitou o espaço e também explorou lindamente seu par de bispos. O par de bispos é muito forte. Sempre mantenha o seu. Falou, pessoal. Valeu, ó, que bela partida.